no qual o príncipe Clusir elogia o homem que calculava. O problema dos 3 marinheiros. Beremiz descobre o segredo de uma medalha. A generosidade do Marajá de Lahore. O elogio que Beremiz fez da ciência dos hindus, recordando uma página da história da matemática, causou ótima impressão no espírito do príncipe Clusir Shah. O jovem soberano, impressionado pela dissertação, declarou que considerava o calculista um sábio completo, capaz de ensinar a álgebra de Bhaskara a uma centena de brahmanes. Fiquei encantado. Ajuntou ainda. Ao ouvir essa lenda da infeliz Lilavati, que perdeu o noivo por causa de uma pérola do vestido. Os problemas de Bhaskara, citados pelo eloquente calculista, são, realmente, interessantes e apresentam, nos seus enunciados, esse espírito poético que tão raro se encontra nas obras de matemática. Lamentei, apenas, que o ilustre matemático não tivesse feito a menor referência ao famoso problema dos 3 marinheiros, incluído em muitos livros e que se encontra, até agora, sem solução. Príncipe magnânimo. Respondeu Beremiz. Entre os problemas de Bhaskara por mim citados não figura, na verdade, o problema dos 3 marinheiros. Omiti esse problema pela simples razão de não o conhecer senão por uma citação, vaga, incerta e duvidosa, e ignorar o seu enunciado rigoroso. Conheço-o perfeitamente. Retorquiu o príncipe. E teria grande prazer em recordar, agora, essa questão matemática que tem embaraçado tantos algebristas. E o príncipe Clusir Shah narrou o seguinte. Um navio que voltava de Serendib, trazendo grande partida de especiarias, foi assaltado por violenta tempestade. A embarcação teria sido destruída pela fúria das ondas se não fosse a bravura e o esforço de 3 marinheiros que, no meio da tormenta, manejaram as velas com extrema perícia. O comandante, querendo recompensar os denodados marujos, deu-lhe certo número de catis. Esse número, superior a 200, não chegava a 300. As moedas foram colocadas numa caixa para que no dia seguinte, por ocasião do desembarque, o almoxarife as repartisse entre os 3 corajosos marinheiros. Aconteceu, porém, que, durante a noite, um dos marinheiros acordou, lembrou-se das moedas e pensou, será melhor que eu tire a minha parte. Assim não terei ocasião de discutir ou brigar com os meus amigos. Por causa desta mísera moedinha é capaz de haver amanhã discussão e rixa. O melhor é jogá-la fora. E o marinheiro atirou a moeda ao mar, retirando-se, cauteloso. Levava a sua parte e deixava no mesmo lugar a que cabia aos companheiros. Horas depois, o segundo marinheiro teve a mesma ideia. Foi à arca em que se depositara o prêmio coletivo e dividiu-o em 3 partes iguais. Sobrava uma moeda. Ao marujo, para evitar futuras dúvidas, veio a lembrança atirá-la ao mar. E dali voltou levando consigo a parte a que se julgava com direito. O terceiro marinheiro, ignorando, por completo, a antecipação dos colegas, teve o mesmo alvitre. Levantou-se de madrugada e foi, pé ante pé, à caixa dos catis. Dividiu as moedas que lá encontrou em 3 partes iguais, a divisão não foi exata. Sobrou um catil. Não querendo complicar o caso, o marujo atirou ao mar a moeda em excedente, retirou a terça parte para si e voltou tranquilo para o seu leito. No dia seguinte, na ocasião do desembarque, o almoxarife do navio encontrou um punhado de catis na caixa. Soube que essas moedas pertenciam aos 3 marinheiros. Dividiu-as em 3 partes iguais, dando a cada um dos marujos uma dessas partes. Ainda dessa vez a divisão não foi exata. Sobrava uma moeda, que o almoxarife guardou como paga do seu trabalho e de sua habilidade. É claro que nenhum dos marinheiros reclamou, pois cada um deles estava convencido de que já havia retirado da caixa a parte que lhe cabia do dinheiro. Pergunta-se, afinal, quantas eram as moedas? Quanto recebeu cada um dos marujos? O homem que calculava, notando que a história narrada pelo príncipe despertara grande curiosidade entre os nobres presentes, achou que devia dar solução completa ao problema. E assim falou. As moedas, uma vez que eram em número superior a 200 e não chegavam a 300, deviam ser a princípio em número de 241. O primeiro marinheiro dividiu-as em 3 partes iguais, jogou um catil ao mar e levou um terço de 240. Divisão feita pelo primeiro marinheiro. Dividindo 241 por 3 dá sobra 1. Isto é, 80 moedas, deixando 160. O segundo marinheiro encontrou, portanto,
160, jogou uma moeda no mar e dividiu as restantes 159 em 3 partes. Retirou uma terça parte 53, se deixou, de resto, 106. O terceiro marinheiro encontrou, na caixa, 106 moedas, dividiu esse resto em 3 partes iguais, deitando ao mar a moeda que sobrava. Retirou uma terça parte de 105, isto é, 35 moedas, deixando um resto de 70. O almoxarife encontrou 70 moedas, retirou uma e dividiu as 69 restantes em 3 partes, cabendo, dessa forma, um acréscimo de 23 moedas a cada um dos marujos. A divisão foi, portanto, a seguinte. 160 dividido por 3 é igual a 53 quociente, um resto. Divisão feita pelo segundo marinheiro. Dividindo 160 por 3 dá 53 e sobra 1. 106 dividido por 3 é igual a 35 quociente, um resto. Divisão feita pelo terceiro marinheiro. Dividindo 106 por 3 dá 35 e sobra 1. Enunciada a parte final da solução do problema dos 3 marinheiros, calou-se Beremiz. O príncipe de Lahore tirou da sua bolsa uma medalha de prata e, dirigindo-se ao calculista, assim falou. Pela interessante solução dada ao problema dos 3 marinheiros, vejo que és capaz de dar explicação aos enigmas mais intrincados que envolvem números e cálculos. Quero, pois, que me deslindes o significado desta medalha. Esta peça. Continuou o príncipe, segurando a medalha na ponta dos dedos. Foi gravada por um artista religioso que viveu vários anos na corte de meu avô. Deve encerrar um enigma que até hoje magos e astrólogos não conseguiram decifrar. Numa das faces aparece o número 128, rodeado por 7 pequenos rubis. Na outra face, dividida em 4 partes, apresenta 4 números, 7, 21, 2, 98. Nota-se que a soma desses 4 números é igual a 128. Mas qual é, na verdade, a significação dessas 4 parcelas em que foi dividido o número 128? Que relação poderá existir entre o número 7 e o número 128? Recebeu Beremiz a estranha medalha das mãos do príncipe, examinou-a em silêncio, durante algum tempo, e depois assim falou. Esta medalha, ó príncipe, foi gravada por um profundo conhecedor do misticismo numérico. Acreditavam os antigos no poder mágico de certos números. O 3 era divino, o 7 era o número sagrado. Os 7 rubis que vemos aqui revelam a preocupação do artista em relacionar o número 128 com o número 7. O número 128, como sabemos, é decomponível num produto de 7 fatores iguais a 2. Esse número 128 pode ser decomposto em 4 partes. 7, 21, 2 e 98. Que apresentam a seguinte propriedade. A primeira aumentada de 7, a segunda diminuída de 7, a terceira multiplicada por 7 e a quarta dividida por 7 darão o mesmo resultado. Veja bem. Essa medalha deve ter sido usada como talismã, pois contém relações que envolvem o número 7, que, para os religiosos, era um número sagrado. Mostrou-se o príncipe de Lahore encantado com a solução apresentada por Beremiz, e ofereceu-lhe, como presente, não só a medalha dos 7 rubis como uma bolsa com 100 moedas de ouro. O príncipe era generoso e bom. Passamos, a seguir, para uma grande sala onde o poeta Yazid ia oferecer riquíssimo banquete aos seus convidados. No qual Beremiz dá a segunda aula de matemática. Número e sentido de número. Os algarismos. Os sistemas de numeração. Numeração decimal. O zero. Ouvimos novamente a voz da aluna invisível. O gramático Doreide cita um poeta. O problema dos 3 marinheiros. Sempre tento resolver os problemas de Beremiz antes dele mostrar a resposta. Às vezes, eu acerto. Erro por não entender bem o enunciado. Nesse problema, pensei da seguinte maneira. O primeiro marinheiro teria retirado do montante uma moeda e jogado ao mar. Então, teríamos x menos 1. Dividiu o restante em 3 partes, retirando uma parte e deixando 2 partes. Assim,
2 vezes x menos 1, dividido por 3. O segundo marinheiro fez o mesmo. Então, teríamos 2/3 do total deduzido de uma moeda. Distribuindo 2 para x menos 1, temos. Fazendo o MMC para menos 1 ser somado a 2x menos 2, temos. Acertando as parcelas. Distribuindo 2/3, temos. E o terceiro marinheiro segue o mesmo padrão. Então, temos 2/3 do total deduzido de uma moeda. Fazendo o MMC para menos 1 ser somado a 4x menos 10, dividido por 9, temos. Acertando as parcelas. Distribuindo 2/3, temos. Aí chegou a vez do almoxarife que pegou uma moeda. Então, temos o total deduzido de uma moeda. Fazendo o MMC para menos 1 ser somado a 8x menos 38, dividido por 27, temos. Acertando as parcelas. Onde y é a sobra de moedas a serem distribuídas e x o total inicial de moedas. Como é uma equação com duas incógnitas, haverá imensas combinações de x obtendo y, mas quais seriam as respostas dadas em números inteiros? Sendo o denominador 27, imaginei que poderia existir pelo menos um número que desse o resultado inteiro. Poderia existir um inteiro entre os primeiros 27 números. Epa! Acabei achando um. Percebi que, a cada 27 valores somados a partir do 25, o x fornecia novo valor a y que crescia de 8 em 8. Assim, mas, a solução do problema pede um valor entre 200 a 300 moedas. Então, ou seja, são 4 possibilidades. Mas, somente uma sobra de moedas finais é que permite a divisão exata por 3. Por Alá! Esse calculista é demais.